Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo de número 5. E nós vamos ler o versículo de número 15, depois o 20. Marcos, capítulo 5, verso de número 15, diz assim: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. 20. E ele, o endemoniado, que não era mais endemoniado, foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Senhor, nós estamos com os nossos ouvidos atentos à Tua Palavra. Fala conosco. Ajuda-nos a discernir, a compreender a Tua santa e gloriosa Palavra. Arrebata o nosso entendimento para perto de Ti. Não permita que nenhuma distração roube a verdade que o Senhor quer plantar dentro de mim hoje, em nome de Jesus. Amém. João, João Arlindo, para atrás, na porta. A irmã Maria, a mãe do João, está bem, né? Não estava bem esses dias, mas creio que esteja tudo bem. Meus irmãos, esse versículo ou versículos que nós lemos fala a respeito do endemoniado de Gadara. Irmã Maria, tudo em ordem, João? A bênção? Graças a Deus. E por morar em Gadara, ele é conhecido, ou pelo menos ficou registrado aqui no relato bíblico, como o endemoniado gadareno. E para te inserir aqui no contexto da história, Jesus, depois de um longo trabalho, de muitas realizações, de muitos milagres, depois de acalmar uma tempestade, Jesus resolve dar uma passada ali em Gadara. E note que a cidade de Gadara não era uma cidade necessariamente de judeus. Então, dentro do contexto religioso para a época, então não seria um lugar para Jesus passar, porque provavelmente os religiosos não se preocupavam muito em estar indo em Gadara. Mas Jesus, com a sua equipe, decidiu dar uma passada lá. E a Bíblia diz que a cidade de Gadara, ela faz margem com o mar. E quando Jesus aporta com seus discípulos lá no barco, o endemoniado, ele vem na direção de Jesus. E ele vem todo zoado. Primeira coisa que tinha na vida desse homem estava nu.
nas suas mãos estava cheio de correntes, porque tentaram prender ele em algum momento, mas ele era tão tomado de forma violenta pelos demônios que nada segurava. Ele tinha uma força terrível. Então, quando Jesus chega e ele vê Jesus e os seus discípulos, ele corre na direção de Jesus. E ele começa, ou os espíritos que estão nele, reconhecendo a autoridade de Cristo, começa a dizer: mestre, o que temos nós contigo? Ou seja, o que você veio fazer aqui, cara? Estamos de boa aqui, no sepulcro, no cemitério. O que você veio encher o nosso saco? Então, Jesus dá uma palavra de ordem e expulsa aqueles demônios. Mas enquanto Jesus está dando uma palavra de ordem para que aqueles demônios saiam, um dos capetas fala assim: olha, permita que, está vendo ali, está passando uma manada de porcos, permita que entramos naqueles animais. E a Bíblia diz que Jesus falou: tá bom, contanto que você deixe esse homem livre, pode entrar. E aqueles demônios foram lá e tomaram aquela manada de porcos, e aqueles porcos desceram despenhadeiro abaixo e morreram. Só que o homem agora ficou liberto. Então, quando nós lemos aqui no verso 15, o homem já está liberto e sentado com Jesus e os seus discípulos. E quando as pessoas da cidade chegam e veem aquele homem que outrora era um endemoniado, outrora era um homem violento, outrora era um homem que andava nu, que andava totalmente zoado, sujo, veem ele em perfeito juízo, limpinho, trocando ideia com Jesus. E a Bíblia diz que quando eles viram o endemoniado assentado e vestido em perfeito juízo, eles temeram. Enquanto o cara estava lá todo zoado, bagunçado, morando dentro do cemitério, comendo sei lá o que, está tudo certo, está aí no cemitério. Agora, quando eles veem aquele homem em perfeito juízo sentado ao lado de Jesus, a Bíblia diz que eles temeram. Lá em Lucas, no capítulo de número 8, verso 27, o capítulo 8 trata essa mesma história, só que Lucas, ele dá alguns detalhes importantes. E lá no versículo de número 27 fala que esse homem gadareno, esse endemoniado, além de endemoniado, Antônio, ele não se vestia, ele andava nu. Marcos não fala isso com tanta clareza. Só que quando ele encontrou com Jesus e foi liberto, a primeira coisa que acontece com ele é que Jesus o veste. Jesus coloca uma roupa nele. Espiritualmente falando, quando eu e você, quando nós nos encontramos com Jesus, nós também recebemos uma vestimenta do alto. Você está aí comigo? E aí, meus irmãos, o texto começa a mostrar para nós que quando Jesus ele entra na vida de alguém e através do Espírito Santo ele começa a mudar a vida de alguém, essa pessoa ela já não é mais vista da mesma forma. Então, em primeiro momento, as pessoas vão temer o seu estado novo.
Outrora você pecava, você roubava, você matava, você mentia, você se prostituía. Agora não mais. Então as pessoas vão ficar assim meio, opa, o que está acontecendo com esse camarada? O que houve com esse camarada? Outrora você andava como você queria, pelado, seminu, nu, zoado, zoada. Agora não, você aceitou Jesus. Jesus entrou na sua vida. O Espírito Santo colocou em você uma palavra chamada bom senso. O que é o bom senso? É eu perceber que a maneira que eu me encontro pode ou não interferir na vida do outro. Então, o Espírito Santo me capacita a ter bom senso. Para quê? Para que eu não escandalize o outro. Então, o outro que está zoado, que andava igual você quando era zoado, ele olha para você e vê o bom senso espiritual. Então, ele, opa. É por isso que muitas pessoas dizem assim: quando era crente, né, agora é crente, quer ser mais santo que todo mundo. Não é que você quer ser mais santo que todo mundo. É que pela palavra você foi liberto, limpo, está no processo de santificação. Então, naturalmente, você é mais santo, pelo menos, diante daquele que ainda não se santificou. Você está aí comigo? Então, as pessoas temeram aquele homem, porque ele é da nossa cidade, mora aqui com a gente, era um demoniado, era um atribulado, mas agora ele conversa, e pelo que eu vejo, ele está conversando bem, porque esse cara que está conversando com ele aí é diferente também, não está falando qualquer coisa. Então, primeira coisa, Jesus me salvou, então ele me dá uma nova vestimenta, ele me cobre, eu já não ando mais nu. Isaías capítulo de número 61, verso 10, olha o que diz o texto, lá na NAA: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Então a primeira coisa, aceitou a Jesus, Deus te cobriu com um manto de salvação, com vestes de justiça. Então a primeira coisa, o homem recebe uma nova vestimenta. Você entregou a vida a Jesus, Jesus entrou na sua vida, você precisa discernir: Deus me deu uma nova vestimenta, agora eu estou vestido com um manto de justiça. O que isso deve trazer para mim? Primeiro, bom senso. Eu já não posso mais andar como um endemoniado nos sepulcros. Eu já não posso simplesmente ter título de crente. Eu já não posso mais simplesmente dizer: não, eu sou crente lá da cepa, lá daquela igreja lá dos caras que é meio crente, não crente, sei lá, ou muito crente. Não. Agora você foi vestido com um manto de justiça. Você foi coberto com um manto de justiça, de salvação. Você é salvo. E como é que o crente salvo deve andar? Pastor, o crente salvo deve andar nos sepulcros. Não, quem anda em sepulcros é endemoniado. O que representa o sepulcro? Representa tudo aquilo que não agrada a Deus. Representa tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Representa tudo aquilo que leva o homem para a morte, para uma eternidade sem Deus. Representa toda a podridão existente no mundo. Isso é sepulcro. Então, se Deus me vestiu de um manto de salvação, agora eu preciso me conscientizar: opa, eu não sou mais qualquer um, e eu preciso me comportar como tal. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, verso 24, Paulo ele descreve um novo homem revestido, dizendo: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em Colossenses 3, 9 e 10, ele ainda afirma que o homem liberto por Cristo já despiu do velho homem com seus feitos, e agora ele deve se revestir do novo. Agora, atente-se para este versículo. Quando nós nascemos de novo,
Jesus já nos vestiu com um manto de salvação, sim ou não? Só que o texto diz que, bom, recebeu a salvação, agora é você, meu irmão, que precisa se esforçar para estar com essa vestimenta limpa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Irmão, toda vez que eu venho aqui ministrar, vem esse carro aí comigo pensar. Meu Deus do céu, está ouvindo? É o gás? Olha o gás. Olha o ovo. Fala ovo não, que tem um cara aqui que só no café da manhã come 12. Então, se nós já fomos despidos por Cristo do velho homem e dos seus feitos, agora eu devo me revestir do novo homem. Quando eu estou dizendo homem aqui, os irmãos entendem, né? Somos nós. Quem é o novo homem? Jesus. Então, a partir de agora, eu preciso ter a consciência de Jesus Cristo, a mente de Jesus, e preciso caminhar na dimensão que Jesus anda. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã? Nós estamos aqui num período onde nós estamos falando sobre influência. O tema desse período aqui, até o final do ano, é eu influencio. Como é que eu posso influenciar alguém para o reino, se eu ainda vivo em sepulcros? Como cristão, eu e você, como genuínos cristãos que somos, como aprendemos no domingo passado, cidadãos dos céus, quando as pessoas se aproximarem de nós, elas precisam notar essa nova vestimenta. E como é que as pessoas notam a nova vestimenta? É naquilo que o meu coração reverbera com as palavras que saem de dentro de mim. Possivelmente, quando Jesus está ali conversando com esse homem já liberto, vestido, Jesus não está falando papagaiada. Jesus não está perdendo seu tempo, mesmo porque o tempo de Jesus era curto, ele tinha um propósito a cumprir. A propósito, meu irmão, o meu e o seu tempo também é muito curto. Nós não temos muito tempo para perder tempo. Por isso que nós temos que nos, de alguma maneira, motivar para influenciar as pessoas a entrarem no céu. Porque as pessoas estão achando que a vida consiste aqui. Simplesmente aqui. Morreu, acabou. Apocalipse, capítulo de número 3, o verso 5. Jesus, ele faz uma promessa, ele fala o seguinte: olha, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Glória a Deus, aleluia. Podemos compreender aqui, meu irmão, minha irmã, que o exercício da fé cristã não é uma tarefa fácil. É preciso luta, é preciso esforço, é preciso bom ânimo, é preciso resiliência, é preciso disposição a nível hard, porque senão a gente começa a ser medido como um cidadão comum, como uma pessoa qualquer, sendo que Jesus já nos salvou, já nos vestiu com uma veste de salvação. Todo mundo que está aqui é fruto de oração de alguém, sim ou não? Todo mundo que está aqui, desde o bebezinho, o menor que tiver aí, até o pastor Floriano talvez seja o mais jovem aqui, todos nós somos frutos da oração de alguém. Alguém orou por você para que você estivesse aqui. Pergunta: quem ou para quem nós estamos nos esforçando para que seja também cobrido com essa veste de salvação?
lá no verso de número 20 que nós lemos, do capítulo 5 de Marcos, diz que aquele endemoniado, depois de curado, depois de liberto, ele começou a pregar, e ele começou a dizer sobre as coisas que Jesus lhe fizera. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz: todos se maravilhavam. Por que todos se maravilhavam, Eduardo? Porque outrora era um homem assim que nem eu e você, pecador, falho, errôneo, vivíamos a nosso bel prazer, mas um dia encontrou com Jesus, Jesus mudou a sua vida, e agora ele começou a ter prazer em dizer: olha, Jesus, sabe aquele homem que passou aqui outro dia de barco, ele me livrou de toda aquela mentira, de todo aquele peso, de todos aqueles demônios que me aprisionavam, que me faziam viver distante, distanciado do reino. Ele me livrou, agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E a Bíblia diz que todos os que ouviam aquele homem ficavam: uau! Deixa eu perguntar para você com muito amor e carinho: qual foi a última vez que você falou para alguém sobre a sua salvação? É isso aí, irmão, responde para mim não. Reflita sobre isso. Faz uma reflexão rapidinho. Qual foi a última vez que você falou para alguém do que Jesus fez na sua vida? Às vezes, meu irmão, nós achamos que pregar a palavra de Deus consiste no fato de que eu preciso, não que isso não é verdade, mas a gente cria tantos empecilhos, tantas barreiras antes de sermos simples e falarmos aquilo que de fato que Jesus fizera em nós, e aí criamos tantos obstáculos que a gente prefere ficar lá na lembrança do sepulcro, sem influenciar ninguém com aquilo que Jesus já fizera em nós. Você é resultado, é fruto da oração de alguém. Alguém orou por você, Jesus ouviu a oração desse alguém, se revelou a você, salvou a sua alma, e hoje você está sentado aqui ouvindo a palavra. Então eu creio que Jesus já fez algo muito poderoso sobre a sua vida. Ah não, pastor, mas eu estou vivendo tantos problemas, estou vivendo tanta luta, tanta dificuldade. Glória a Deus pelas lutas e pelas dificuldades. O importante é que Jesus te cobriu com uma vestimenta de salvação. Jesus te salvou. E não tem, irmão, acredite, não tem nada mais importante aqui do que a salvação em Cristo Jesus. Então eu e você, nós precisamos agora ter esse entendimento, essa consciência. Opa, fui salvo, Jesus me libertou. Talvez você olhe assim para você e fale assim: ah, mas eu não era endemoniado. Meu irmão, deixa eu falar de mim. Eu era. E não era um não. Acho que todos os demônios que tinha no perialto estavam em mim. Era uma legião. O negócio era tenso. Meu pai está aqui, orou tanto por mim, minha irmã, pastor Arlete, minha mãe. Eu era tão endemoniado que os demônios tinham medo de ficar endemoniados por mim. Mas um dia eu encontrei Jesus. Um dia alguém orou por mim. Então hoje toda a oportunidade que tenho, irmão, eu estou falando de Jesus. Até na brincadeira. Porque Jesus me salvou. Ele me deu uma nova veste. Uma veste de salvação. Mudou a minha história. Então se Jesus fez isso comigo, Ele espera alguma coisa de mim. Não, pastor, isso é conversa de igreja, para crescer igreja, para as pessoas crescerem. Não, irmão, você acha que Jesus mudou o seu curso para descer até Gadara, para salvar um cara, simplesmente porque Jesus queria salvar e colocar ele no céu? Claro que não. Você quer ver o resultado disso? A Bíblia diz que quando ele é liberto, Jesus fala: então, estou indo.
Aí que o endemoniado fala, estou junto. Provavelmente Jesus falou para ele sobre o discipulado. Jesus falou para ele, olha, me segue, você é uma grande bênção, o céu é seu. Então quando Jesus está saindo da sua comitiva, o que ele faz? Estou indo. Não tinha nada para pegar com ninguém, para falar com ninguém, ninguém nunca foi. Estou indo com Jesus. Aí Jesus olha para ele, não, quero que você fique aí. Eu estou indo, quem vai pregar aí? Quem vai falar de mim aí? E a Bíblia diz que todos se maravilhavam quando aquele homem falava de Jesus. Sabe por que muitas pessoas não têm se maravilhado com você? Você não tem falado de Jesus. Que isso, pastor? Eu prego Apocalipse, eu prego, pastor, eu prego, e de Jesus, você está pregando Jesus. Não, pastor, eu prego prosperidade, eu prego bênção, não, de Jesus. Não, pastor, eu também prego cura, libertação, eu prego tudo isso aí de Jesus. Não, pastor, eu prego que Jesus eu era pobre, agora eu sou rico. Eu era endemoniado, agora eu sou liberto. Mas em Jesus. Você precisa falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Jesus é o único motivo pelo qual nós estamos aqui. E Ele nos cobriu com vestes de salvação. É tudo dele, tudo para Ele. A honra, a glória, o louvor, é tudo para Ele. Jesus, o meu, o seu, o nosso Jesus. É sempre Jesus. O nosso discurso tem que ser Jesus. Nos negócios, Jesus. No casamento, Jesus. Lá no futebol de quinta. É falta. Levanta em nome de Jesus. Jesus. Ele é a razão do nosso viver. Jesus. Mas não, pastor, quando a gente para falar, a gente fala da doença, a gente fala sei lá como é que faz. Não, é Jesus. Se vai parar para falar, o tempo é precioso, o tempo é muito. É Jesus. Você sabia que o ativo mais valioso na vida de um ser humano se chama tempo? Então eu vou te dar um conselho. Não desperdice o meu com asneiras. É Jesus. Agora endoidei. Agora eu sou. Você fala de Jesus. Um dia eu numa reunião familiar, alguém estava falando do meu sogro. Só fala de Jesus. Fala de só fala de Jesus. Tudo é Jesus, tudo é oração, tudo é. Meu, tá chato. Aí eu olhei para quem estava falando e falei, pelo menos aqui nesse contexto vai ficar você chato. Porque aqui a nossa conversa é Jesus. Tem uma música que diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. O resto vocês cantam. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Sim, diferente hoje é o meu coração. Como é que eu vou dizer? Sim, diferente hoje é o meu coração. Amém, irmão? Será que era essa música que o endemoniado estava cantando? Não? Pensa, Tati. Antes de Jesus chegar, provavelmente a conversa daquele cara lá no sepulcro era: o homem na estrada. E de repente o homem da estrada chega. E aí, Sanibal? O que eu tenho contigo, cara? Jesus mudou o seu viver. Agora, com muito amor e carinho, checa no detalhe essa pessoa que está do seu lado. Olha na bulola, vê se mudou mesmo.
que geralmente quando a gente faz essas brincadeiras assim, né, para checar, e se geralmente a gente conhece a pessoa, tem convívio, intimidade, a gente começa a associar os seus pequenos deslizes para tecer ou pensar alguns pré-julgamentos. Isso é mentira do diabo, irmão. Tem alguém aqui que já está pronto para o céu agora? Sem pecado algum? Tem, irmão. Aqui só tem pecador, sim ou não? Arrependido, é claro. Salvo. Então nós sabemos, todos nós temos os nossos deslizes, as nossas falhas no processo, mas a minha consciência tem que ser uma consciência de que Ele me cobriu com uma vestimenta de salvação. Então o fato de que nesse momento eu preciso recobrar a minha consciência espiritual, eu falo, não, eu já tive um encontro com Jesus, Ele me salvou, eu preciso me colocar de pé, pedir perdão e falar, ei Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu preciso falar desse Jesus. Então, primeira coisa, Ele me cobriu com vestes de salvação, me deu uma nova vestimenta. Agora, outra coisa que aconteceu com aquele homem quando ele se encontra com Jesus. Jesus muda a sua mentalidade, dá uma nova mentalidade para ele. Lá em Lucas 8:29, fala lá bem claro que aquele homem, quando estava endemoniado, ele não tinha juízo, ele não tinha domínio sobre a sua própria mente, ele não tinha domínio sobre o seu próprio corpo. Porém, quando ele encontrou com Jesus, Jesus o libertou, e ele foi achado pelos seus compatriotas, por aqueles que o conheciam, em perfeito juízo. Então, primeiro, quando você encontra com Jesus, Ele te cobre com uma nova vestimenta. Segundo, Ele te dá uma nova mente, Ele te deixa em perfeito juízo. Eu conheço crente aqui na igreja, irmão, que antes de Jesus ele rasgava dinheiro. Agora ele tem tanto juízo, que ele é fiel no dízimo. Antes de Jesus ele rasgava dinheiro, literalmente falando. Deus deu uma consciência tão plena, colocou juízo na cabeça dele que fosse, poxa, eu posso prosperar, eu posso avançar, eu posso. Então ele começou a agir segundo a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz que o crente salvo, ele recebe renovação do seu entendimento. E por que é que ele recebe uma renovação do seu entendimento? Porque Jesus espera que com a sua mente renovada, esse homem de alguma maneira possa impactar o mundo. Então por que é que Jesus renovou a minha mente? Porque Ele espera que com a minha mente renovada, eu possa influenciar alguém. Glória a Deus, aleluia. Não dá para influenciar alguém no que diz respeito ao reino de Deus com uma mente corrompida. A nossa mente precisa estar renovada, uma nova mentalidade. E que mente é essa, pastor? É a mente de Cristo. Aí você se pergunta, mas qual é a mente de Cristo? Eu fiquei pensando sobre isso. O que Jesus pensa? Quando nós começamos a ler o texto bíblico e a palavra de Deus, a gente vê que Jesus gostava de festa, Jesus era um cara feliz, Jesus era um cara alegre, Jesus era um homem que tinha domínio próprio. Quando o interrogaram, quando ele sair sem atacar ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém. Então, Jesus era o tipo do cara que não ficava expondo as pessoas na rede social. Jesus era o tipo do cara que ele não falava mal do governante. A mente de Jesus. Certa feita alguém chega para Jesus e fala, Jesus, os caras estão cobrando impostos aí.
A expectativa das pessoas era, Jesus falou assim: quem que está cobrando imposto aí nesse mamão? Vem cobrar de mim, que sou filho de Deus? A expectativa de ouvir sobre Jesus era isso, mas Jesus falou: não, estão cobrando? Olha, eu sou de descendência real. Quem paga imposto? É rei? Não, então eu sou de descendência real. Então eu não deveria pagar. Mas para não dar B.O. nenhum, vai lá e paga. Vai ali, ó, no peixe, pega uma moeda, paga o meu e o seu para ficar tudo certo. Diferente da mentalidade mundana. Esses vagabundos não fazem nada pelo Brasil, fica cobrando imposto demais. Esses vagabundos não fazem nada por Roma, fica cobrando imposto de judeu. Não foi esse argumento de Jesus. Olha a mente de Jesus. Não. Nós não podemos escandalizar. Então, quem tem uma mente renovada jamais vai expor o outro, falar mal do outro, pensar. A gente até pensa, irmão. A gente é falho, né, irmão? É bom, às vezes dá até gostosinho pensar um pouquinho. Agora, quando eu abro a minha boca, é ou não é, irmão? Ou você já está pronto para ir para o céu hoje? Claro que é. Mas a gente que recebeu uma nova mentalidade, a gente não se associa para ficar falando mal. Foi o que aconteceu quando Jesus está sentado com esse menino lá, com esse homem, que agora está liberto. Provavelmente Jesus não está falando lá, está vendo aí, ó. Você sempre viveu aí, endemoniado, dando problema para a sociedade aí, ninguém vem te ajudar. Precisou eu vir lá do mar, lá do outro lado da Galileia, para vir aqui. Não era essa conversa de Jesus. Jesus está dizendo para ele: amigo, eu sou aquele que os profetas falaram, profetizaram. Antes de tudo eu já era, eu sou. Eu vim para mudar a situação. Creia em mim. Receba essa nova vestimenta. Agora tem uma nova mentalidade. E isso é tão verdade que lá no último versículo do capítulo 5 nós vemos esse homem pregando e as pessoas se maravilhando, porque ele não estava lá dizendo: quando eu estava lá no sepulcro, lá endemoniado, ninguém ia lá me encher o saco. Agora que eu estou aí de boa, tranquilão, vocês estão maravilhados comigo? Não era essa a conversa dele. É igual muito testemunho que o cara vem contar. Irmão, quando eu era lá do mundo e tal, que os demônios estavam em mim, eu fazia, acontecia, dava tiro em todo mundo, e agora eu sou crente. Mas é o seguinte, não precisa do meu carro não, viu? Eu sou crente, mas não sou trouxa. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Não, Jesus nos deu uma nova mente, uma mentalidade para adorar a Jesus hoje. Quando a gente pega o 118C, sentido Santa Cecília, alguém pisa no nosso pé e a gente fica com a cabeça debaixo do sobaco dele, até Santana, e a gente está tão cheio do Espírito Santo, a mentalidade nossa está tão santa que a gente sente cheiro de mirra. E aí a gente olha para essa pessoa e fala assim: amigo, eu acho que eu estou te atrapalhando com o meu pé debaixo do seu. Posso tirar? Não, é meu direito. Não. Irmão, eu já vi crente falar que era para dar um B.O. nos velhos, que velho gosta de pegar o ônibus cedo e sentar na cadeira dos trabalhadores. É um endemoniado de Gadara. Que conversa, irmão. Esses velhos, não sei o que eles fazem tanto de manhã. Em vez de fazer meio-dia, que não tem ninguém no ônibus, porque fazer na hora, não tem que trabalhar. Irmão. Mas um crente com a mente renovada, irmão, ele pega o 118C e olha para o banco amarelo e fala: isso não me pertence. Já tem um anjo sentado aí. Novamente. Efésios capítulo 4, verso 23. Paulo, ele afirma que
nós devemos renovar no espírito do nosso entendimento. Então, o que isso significa, irmãos? Constantemente você tem que estar recobrando a sua consciência espiritual. Sabe aquela conversa, não, uma vez salvo, salvo para sempre? Cuidado. Constantemente você tem que estar recobrando a sua consciência espiritual. Você tem que estar se exercitando espiritualmente falando. Mente nova. Jesus me deu um novo entendimento. Eu já não sou como eu era, mas a velha natureza ainda está lá dentro, ela está lá adormecida dentro de mim. E se eu não nutrir a minha vida espiritual, a minha nova mentalidade, aquela nova natureza vai querer sobressair. E quando eu ver, eu estou lá de novo em sepulcros, eu estou lá de novo no cemitério, eu estou lá de novo fazendo as mesmas papagaiadas. Não, agora Jesus me salvou, Ele me cumpriu com uma vestimenta de salvação, me deu um novo entendimento, eu tenho uma nova mentalidade. Então agora a minha mentalidade é de ser igual a Jesus. Glória a Deus, aleluia. De pensar igual a Jesus. A gente já ouviu aqui muitas vezes, né? Olha, antes de tomar uma decisão precipitada, faz a pergunta: o que é que Jesus faria? Como é que Jesus reagiria? Então nós precisamos rapidamente, mais do que nunca, recobrar a nossa consciência espiritual. Eu quero concluir com você dizendo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 16, Paulo revela lá que nós já recebemos uma nova mentalidade. Ele diz lá no verso 16: nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, é nessa dimensão que a gente precisa caminhar. Paulo não está dizendo aqui que você vai ter. A mensagem aqui para você, crente, que foi liberto, para você que já foi restaurado, para você que luta constantemente com a sua velha natureza, para deixar ela no lugar dela. Você já tem a mente de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E a mente de Cristo é uma mente salvadora. A mente de Cristo é uma mente redentora. A mente de Cristo é uma mente que abençoa. A mente de Cristo é uma mente que quer te conduzir num caminho, te levar a um lugar. A mente de Cristo é uma mente que quer influenciar o maior número de pessoas para entrar no céu pelas portas. Essa é a mente de Cristo. Amém? Então, exercício para mim e para você: bom senso e mente renovada. É assim que a gente consegue influenciar o outro. Amém? Amém. Bom senso e mente renovada. A gente não precisa mais do baseado para renovar a mente. A gente não precisa mais da cachaça para renovar a mente. A gente não precisa mais de uma noite de sexo, de prazer para renovar a mente. Não. Nós já temos a mente de Cristo quando o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então é nas coisas do alto que nós temos que pensar. Viu, Elisete? São nas coisas do alto. Outro dia eu fui para Orlândia, irmãos, e na frente da casa do pastor Melo tinha um carro parado, que depois eu fui ver na internet, custa 11 milhões. E eu saí, aí o João Pedro falou: nossa, pai, é igual aquela da figura do videogame que a gente joga lá e tal. Eu falei: filho, essa é... Nossa, pai. E eu fui observando, né, ele como criança, sonhando, olhando, rodeando o carro, e eu fui percebendo ele. E aí o Espírito Santo falou algo ao meu coração. A imaturidade
espiritual nos leva a sonhar com coisas que aqui perecem, mas a mente renovada em Cristo nos leva a sonhar com aquilo que é eterno. Glória a Deus, aleluia. Aquele carro eu vou caminhar com ele, rodar com ele por um período, a gasolina vai acabar. O lugar do qual eu estou falando para você é eterno. Não precisa de um combustível. Só que lá só entra o salvo, só entra o liberto, só entra aquele que tiver a sua mente renovada. E é sobre isso que a gente tem que pensar.